O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Salve o amigo de todas as horas. Salve seu Tranca-Rua, Laroie. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camori. Transmissão ao vivo, direto do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Ele saía ao escurecer e ia buscar, até ele achar. E de manhã ele voltava com o seu otá na mão. Que seria para ele, aquilo era importantíssimo, porque é a ligação dele com o orixá. Então, para eles, aquilo era primordial. Tá? Nossa. E esse otá, ela ficava conservada, né? Ela ficava lá guardada e alimentada. Para manter o quê? O poder, o axé do orixá. Como eles não tinham dinheiro, porque eram escravos, eles colocavam o otá deles nas coisas de barro que eles faziam. Nas canecas, nas panelas de barro. Era lá que eles punham o otá deles. Dentro da panela ou dentro do... Eles não tinham como comprar, né, alguma coisa. Então eles mesmo confeccionavam ou a quartinha, ou uma tigela, uma terrina, uma panela, alguma coisa assim, que é onde eles punham o otá deles lá dentro. Eles não tinham condições de pôr em outro lugar. Mas hoje nós já temos várias opções. Nós temos as quartinhas de porcelana, nós temos as de barro, que são toda envernizada, própria para isso, para não passar o líquido, né? Não vazar, como é que chama? Se secar, né? Porque o barro chupa. Então hoje nós já temos tudo bem mais fácil, né? E também não precisamos sair de noite para ir para o meio do mato, escondido, para achar o otá da gente. Hoje a gente pode ir no local do nosso orixá, que nem você pode achar o seu otá na cachoeira, você pode achar seu otá na praia, você pode achar na beira do rio, você pode achar na mata, na pedreira. Isso vai muito. Ou você, de todos os orixás, você pode achar na cachoeira ou no rio. De todos. Agora, fala. De todos, mãe Gladys. De todos, tá? Por exemplo, eu sou filha de Iansã, mas eu achei o meu no alto da cachoeira. Nossa. Eu fiquei segurando os pés da minha cunhada para ir poder puxar o otá. Nossa. Ela tava lá, no meio, assim, sabe quando você olha para aquela pedra e ela tá lá? Sim. Foi assim que eu achei o meu. E aí eu fiz todo o ritual e aí peguei o meu. Mas você, de repente, você é filha de Iansã, você quer achar seu otá aonde tem um bambuzal ou aonde tem o pé de uma pedreira, você pode ir. Se você é filho de Oxóssi, quer ir buscar na mata, você pode também. Sim. Tá? Mas geralmente o pessoal vai na cachoeira ou no rio, que é onde tem mais pedrinhas, né? É um lugar que mais tem pedrinhas, mas não necessariamente tem que ser lá. Bacana isso. Tá? Então, pode procurar no outro lugar que não tem problema. A pessoa pode fazer de qualquer pedra que ela encontre na natureza um otá. Sim, qualquer pedra que você encontrar, que ela olhou, sabe aquela coisa? Ela olhou para você, você olhou para ela e ela? Sim. É assim que funciona, não é para ficar escolhendo. O otá é uma ligação, é uma coisa que você está ali e de repente aquela minúscula pedrinha te chamou a atenção, porque também não precisa trazer a cachoeira. Tem gente que é exagerada, né? É verdade. Então não há necessidade de você trazer, se ela for grande, se ela for pequenininha, ela vai ter a mesma funcionalidade. O que importa não é o tamanho, o que importa aí no otá é a energia que você vai trocar ali com o orixá e vai fazer a oferenda dela. Claro. E também não adianta trazer uma pedra grande, porque você não vai ter onde pôr.
Com certeza. Com certeza. Né? A boca da quartinha não é grande. É verdade. Então você tem que ter um discernimento para isso. Bom, e para você pegar esse otá, existe um ritual que, como eu disse, é um ritual umbandista, tá? Bacana. Que você vai fazer o seguinte. Vamos supor que você escolheu na cachoeira. Então você vai procurar na cachoeira um lugar onde você possa pisar com segurança e aonde tem aquelas pedras que ficam soltas, que ficam ali aquela parte onde tem bastante pedra na cachoeira, ou no rio, né? Tem rio que é rasinho e tem bastante pedra ali que você vê direitinho. E tem que estar uma parte de água limpa. Vai pegar uma parte de água suja que não funciona. Se você for para procurar o seu otá na cachoeira, você vai fazer o seguinte, você vai pedir licença para Oxum para recolher o seu otá do seu orixá. Se for na mata, você vai pedir licença para Oxóssi para recolher o seu otá do seu orixá. E assim, aonde você for, no ponto de força que você for, você vai pedir para o orixá daquele ponto de força para poder recolher a sua pedra. Sim. Então, de um lado da margem, se for na cachoeira, de um lado da margem, como quem rege a cachoeira é Oxum, você vai fazer uma pequena oferenda para Oxum. Você leva umas rosas amarelas, põe as pétalas no chão, põe vela. Não precisa ser uma oferenda gigante, tá? Uma coisa simples que você vai oferendar ali para Oxum para pedir essa licença para ir no campo sagrado dela e retirar aquela pedra. Bacana. Isso, Mãe Gladys, sendo que a pessoa já tem que então ir meio que preparado. Hoje eu vou buscar o otá, por exemplo. Porque você tem que levar algumas coisas, então antes você já vai ver. Por exemplo, você vai na cachoeira, então você vai com as coisas de Oxum. Você vai na mata, então você vai levar algumas coisas para Oxóssi. Você vai na pedreira de Xangô, leva para Xangô. Então, você já tem que sair de casa com essa noção. Vou procurar meu otá hoje. Tá. Porque você tem que levar algumas coisas. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma garrafa de champanhe branca ou qualquer outra bebida doce e vai jogar naquela água. Não se esquecendo de depois recolher a garrafa. Não precisa deixar a garrafa ali. Você pode pôr na sacolinha de lixo para levar ela embora depois. Aí você joga essa bebida na água, tá? E pega 7 punhadinhos de açúcar, joga nessa água, oferecendo aos seres das águas, pedindo licença para entrar e pegar o seu otá. Então, se for na mata, você vai pedir licença aos seres da mata que estão ali, vai jogar os punhadinhos de açúcar, pedir licença para retirar. Então, nunca se esqueça, não importa onde você vá, você só muda a oferenda do local e o nome dos elementos, dos elementais que você vai pedir licença. Bacana. Tá? Aí você entra para procurar a sua pedra. Então você vai lá procurar a pedra que mais lhe agradar. Nesse tempo, você também já está na mão com um pano, uma toalhinha da cor do seu orixá. Tá? Então, quando você entrar para procurar o otá, você já leva esse paninho no bolso. Quando você encontrar o seu otá, você pede para a mãe e os seres da água para poder tirar ele dali. Então, você pediu licença para a mãe das águas e os seres que vivem naquela água, que você vai retirar aquela pedra do seu orixá dali. E você já enrola o otá no seu paninho, da cor do orixá. Tá. Tirou dali. Já é bom levar então a toalhinha realmente para enrolar a pedra, o otá. Você já sai de dentro das águas ali que você está com a sua toalhinha, já o seu otá embrulhadinho nela. Bacana, ótimo. Quando você sair das águas, você faz o quê? Você eleva essa pedra acima da sua cabeça
fala o nome do seu orixá, tá? Por exemplo, minha mãe Iansã, eis aqui a pedra de axé. Abençoe-a com tua luz, com o teu manto divino, com o teu axé, tornando a partir de agora a minha pedra sagrada. Ótimo, aí você saiu, fez a oração e saiu. Aí você vai até a oferenda de Oxum, segurando essa pedra com as duas mãos, e diz assim: Mãe Oxum, apresento-lhe meu otá. Abençoe-o, mãe. E mostra ali na oferenda, como se você mostrasse para ela. Aí você vai até a outra oferenda que você fez para o seu orixá, coloca a pedra no meio dessa oferenda e diz: minha mãe Iansã, peço-lhe que aqui dentro da sua oferenda consagre essa pedra de força, o meu otá. Deixa lá uns 10 minutinhos. Aí você recolhe o otá, enrola ele no seu paninho, mas antes você pede licença para recolher, tá? E pede de novo para que mãe Iansã envolva com o seu axé e enrola no pano, pedindo que o manto protetor dela leve esse otá para casa, protegido e oculto de olhares alheios. Aí você foi com a sua pedra para casa, feliz. Quando chegar em casa, se você conhece pedaço de onda, símbolos dos orixás, você risca esse símbolo no chão. Se você não conhece, não tem problema, tá? Você vai pegar uma vela de 7 dias, na cor do seu orixá, invoca o orixá, pedindo que ele alimente aquele otá com sua luz viva e divina. Vai pegar uma vasilha, vai pegar as ervas do seu orixá, vai macerar essas ervas bem maceradinhas, vai fazer um caldo e vai pôr o seu otá lá dentro. Por quê? Porque ele vai pegar a energia vegetal do orixá. Ah, que ele vem neutro, Mãe Gladys, ele vem da natureza. Ele vem neutro, tá? Você vai ter que consagrar ele no axé do teu orixá. Então você vai macerar todas as ervas do seu orixá, escolhe 3 tipos ou uma só, não tem problema. Você macera, faz aquele caldo grosso, bota o otá lá dentro, cobre com o pano e põe a vela de 7 dias ali, pedindo que o seu orixá, né, emane a luz dele, a radiação dele, o axé dele, de poder para aquela pedra. E lá vai ficar os 7 dias. Quando acabar a vela, aí sim, você tira o otá daquele caldo vegetal, joga aquele caldo fora, não lava o otá, deixa ele ali. Pega a bebida do seu orixá, joga de novo na tigelinha e põe o otá dentro. Tá? Aí você vai pedir uma vela de 7 dias também. Aí você vai pedir que o orixá alimente aquela pedra, aquele otá, com o axé dele. E vai deixar mais 7 dias. Terminando esses 7 dias, você joga fora a bebida. Aí você lava seu otá em água corrente. Aí você vai ver, ou você vai pôr na quartinha, ou você vai pôr numa tigelinha. Aí você, quem decide aonde você vai pôr, tá? Bacana. Isso daí é importante, então, todo mundo fazer, né? Porque então a pessoa não pode pensar assim, eu sou filha de Oxum, por exemplo, e eu vou na cachoeira, pego uma pedra lá na cachoeira, pronto, ela já está com a energia da minha mãe orixá. Isso não. Não, você precisa ter esse fundamento, que é um fundamento umbandista, para consagrar o seu orixá, senão fica assim, uma pedra que eu peguei na cachoeira, uma pedra que eu peguei na mata.
Ok, bacana isso. Então é necessário que tenha esse trabalho, toda essa ritualística, para que o teu otá fique com a energia do seu orixá. E aí, depois que terminou esse processo, o que vai acontecer? Você vai deixar ele lá dentro da quartinha, da terrina, e você vai usar, para você pôr água lá no seu otá, precisa ser uma água sem cloro, uma água que não tenha cloro. Sim. Então você compra essas garrafinhas de água mineral e você vai mudando, né? Vai limpando ali o seu otá com essa água. Tá? Então é assim que você alimenta o seu otá. Você pode jogar toda a água fora e pôr uma nova, ou você pode completar. Tá? Então, isso é para sempre agora. Você vai cuidar dele assim. Outra coisa. Bacana isso, Mãe Glass, você disse para sempre, e tudo isso a pessoa guarda na casa dela, não leva pro terreiro, deixa lá o médium guarda isso tudo na casa dele, né? Sim, porque tem uma coisa, isso ali, a partir do momento que você tem um otá, é uma ligação direta com o teu orixá. Então veja bem, se alguém quiser te dar uma derrubada e o teu otá estiver em algum lugar que não seja sobre a sua guarda, é fácil. Tá. Tem lugares até que dentro dessa quartinha vai algum elemento do médium. Então, o otá é uma coisa assim que tem que ser muito bem guardada. É seu, não tem que ficar no terreiro, ninguém tem que pôr a mão, não, sabe, é seu. Bacana isso. Se a pessoa encontrou, vamos supor aí, a pessoa encontra uma pedra que aí se apaixone mais, ou aquela coisa ali de pedra mais bonita, não troca, aquele otá ele é para sempre. Ele é para sempre. Uma vez que você fez o ritual e encontrou, é aquela lá. Não tem eu vou trocar de otá. Eu vou arrumar agora o otá para o meu adjuntó. Não, isso não existe. Tá. O otá é do seu orixá de frente e pronto. Tem muita gente que até compra a pedra aí, por aí. Sabe aquelas pedras roladinhas? Sim. O pessoal compra. Então, aí não tem fundamento. O otá é uma coisa muito pessoal. Só você põe a mão ali. É da natureza para você direto, né? Justamente. Ele não pode ter outra vibração. Ele tem que ter somente a sua. Okay. Porque se um dia, quando você for montar todo o assentamento, a primeira coisa que vai entrar no assentamento é a quartinha com o otá. Depois vão os outros elementos. Tá? A primeira coisa que acontece é a quartinha com o otá. Depois você escolhe o resto. Bom, isso, bacana. Agora, peraí, Alan, que eu tenho uma pergunta aqui. Quais seriam os outros elementos para o assentamento além do otá? Aí depende do orixá. Entendeu? Cada orixá vai pedir um tipo de elemento. Por isso que o bom é, você só vai fazer o otá quando você tiver certeza absoluta de quem é seu orixá. Porque também não pode ficar trocando de otá. Você hoje acha que é filha de Oxum, aí amanhã você foi em algum lugar e falaram que você é filha de Nanã, aí você vai trocar de otá. Não, isso não existe. Então, é filha daquele orixá, o otá foi feito em cima das consagrações daquele orixá e acabou. Bacana. Então, aí já é uma outra história, né? Com certeza. Eu acho que, então, só lembrando, o otá, ele pode ser feito por qualquer médium, né? Qualquer médium pode ter o seu otá. Mesmo aquele médium que não esteja, de repente, incorporando ou trabalhando aí numa gira, em alguma casa fixa, ele pode fazer. Sim, pode. Olha, uma pergunta aqui que eu acabei de responder.
Você só faz o otá do seu orixá de frente. Não faz o otá do adjuntor. Então você só tem um orixá de frente. Você não é filha de Yansan, de Nanã, de Iemanjá de frente. Você tem um orixá. E é aquele orixá que você vai pegar o otá. Não vai pegar o otá do adjuntor. Aí você vai ter pelo menos umas 30, 40 quartinhos. Porque o que tem de orixá, né? Você vai ter 1 milhão de quartinhas. Sem fundamento. O fundamento está na pedra do seu orixá de frente. Bacana. Não dos outros orixás. Olha, estão perguntando, e o ancestre? Então, o ancestre a gente não assenta, quem sabe quem é o seu ancestre, você pode fazer a placa de cobre, mas aí é uma outra história. E o ancestre é uma coisa muito particular. Eu, quando fiquei sabendo do meu, o seu Beiramar disse o seguinte: nunca conte para ninguém quem é seu ancestro. Tá? Então, o ancestre, ele não faz otá, a gente faz uma placa de cobre com o símbolo da onda dele. E é uma outra história o ancestre, tá? Não tem nada a ver com o nosso orixá de frente para fazer esse tipo de coisa. Perfeito. Quem quer assentar o ancestre, talvez possa. Não sei, eu não aprendi assim, mas talvez possa. Tá? Então, não vou opinar, porque não foi assim que eu aprendi. Perfeito, bacana isso. Bacana, esclarecedor. Tem mais uma pergunta aqui. O meu otá... Aqui, olha essa aqui. O meu otá está com... Olha, a menina está falando aqui que o otá dela, da raspagem dela, está com ela. Quando eu fizer o oceanele de ervas para o Baluaê, poderia me dizer qual a melhor para fazer a limpeza do otá? Não entendi tua pergunta. Você é de Obaluaê, então você, se for o caso, que nem nós fazemos o nosso otá da Umbanda, é porque você fez raspagem. Deve ser outro ritual para fazer otá. Então você tem que ver isso. Talvez o nosso ritual não seja igual ao seu, na consagração de otá. Porque ela raspou, né? Então, Então é diferente, deve ser diferente essa limpeza de otá, o firmamento de otá deve ser diferente, tá? Você precisa ver com o seu dirigente como é que faz. Verdade. Porque esse otá veio da raspagem dela, então tem todo um outro fundamento. Até porque, lembrando que Mãe Gladys Camorim está abordando dentro da Umbanda, né, Mãe Gladys? O fundamento, acredito, ela respondeu que ela é do Candomblé. Então, o fundamento é outro, querida. Então, não cabe, acredito aqui, o nosso fundamento. Deve ser diferente, você tem que conversar com o seu dirigente. Porque senão dá uma coisa errada aí, já pensou? É verdade, né? Então, esse fundamento aqui que eu passei, esse ritual, ele é para quem é de Umbanda. Tá? Quem é de Umbanda pode fazer tranquilo, que dá certo. Agora, quem é do Candomblé já são outras coisas, né? Tem outras coisas a fazer. Verdade. Então, o que mais que nós vamos... Bacana, mas eu acho que realmente deu para esclarecer muita coisa, mostrar que o médium ele tem ferramentas para se proteger, se cuidar, né? Manter essa energia do seu orixá assentada ali ao seu lado, sem a necessidade, muitas vezes, de ser um sacerdote, um babalorixá, ou depender do sacerdote, que a gente sabe que muitas vezes os médiuns vivem com essa dificuldade, né, Mãe Gladys, de não ter aonde recorrer diante de uma emergência. A gente se depara, acredito que você muito mais do que eu aí, se depara com médiuns chegando até você desesperados, buscando algum tipo de resposta para o que aconteceu. Né? Eu acho que aí é verdade. Tem essa oportunidade, eu acho que para mostrar essa independência. Hoje, como você disse no curso, em uma das aulas não existe mais espaço para médium ignorante. Não existe.
Eu acho que está aí o momento para que todos busquem esse conhecimento e de uma forma ou de outra, independência. É claro, a gente tem a hierarquia dentro de uma casa, é necessária e importante. Mas o médium tem suas ferramentas também para ir se cuidando no dia a dia, né? Tem, e ele tem que ter o orixá dele ali com ele. Não tem que deixar. Eu, por exemplo, não quero cuidar do orixá de ninguém. Cada um cuide do seu. Verdade. Você zela pelo seu orixá, não eu. Cada um tem que zelar pelo seu e sabe o que faz, né? Verdade, orixá, exu, né? Cada um tem o seu, cada um cuida do seu. Às vezes tem uma tronqueira coletiva no terreiro, às vezes não é tão positiva, né? Acho que muitos terreiros trabalham dessa forma. Como você está falando, às vezes a responsabilidade em cima do sacerdote é muito grande, né? Sim, porque e se o terreiro tomar uma demanda? E o teu exu está firmado lá dentro? Você toma também. Com certeza. Então, por isso que cada um tem que ter o seu, no seu lugar. Você vai, pergunta para o dirigente. Hoje em dia os dirigentes têm obrigação de falar, né? Acabou esse negócio de só eu sei. Verdade. Então, vai lá, pergunta, ele vai te esclarecer, vai te ajudar e você faz o seu e cuida. Sem dúvidas. Tá aí a oportunidade para todos. E médium é médium todos os dias, e não só no dia da gira, né? Então é necessário esse zelar realmente essa situação aí da mediunidade, que é tão delicada e importante, né? E tá aí a oportunidade para todos. Manglas, estão perguntando para mim se isso você vai postar lá no blog. Posso postar. Tá? Isso, inclusive, o Rubens Saraceni pôs no jornalzinho de Umbanda e tudo mais. Mas eu vou postar no blog. E aí vocês dão uma lida lá, quem quiser ir buscar o seu otá, vai ter todas as coisas lá, e vocês vão buscar para fazer direitinho. Perfeito. Tá? Porque é muito importante você ter o seu otá, é uma ligação muito forte com o seu orixá. E não se esqueçam, tem que saber o orixá direitinho, porque não dá para trocar o otá. Com certeza. Né? Não vai amanhã mudar o otá, não é mais esse, eu vou jogar esse otá fora. Tá? Que aí vira bagunça. Aí nada vai dar certo. Bacana. E se de repente, diante de uma demanda, por exemplo, esse otá ele quebra, trinca, se desfaz, o que a pessoa deve fazer? Você devolve ele para a natureza. Se você encontrou ele na cachoeira, você devolve. Se você encontrou nas matas, onde você encontrou, você devolve. E aí você vai fazer o mesmo ritual para encontrar outro. Mas para devolver também algum ritual ou somente devolve? Você faz a oferenda, né? Pro seu orixá, aquela oferendinha ali. Faz a oferenda pro orixá do ponto de força que você está. Falando que você está devolvendo aquela pedra para a natureza. Explica, né? Conversa com o orixá. O que aconteceu, que por isso que você está devolvendo, aí você devolve ela para as águas e faz o ritual e vai procurar de novo. Mas é mais o otá para estourar, a demanda precisa ser muito brava. Né? Porque ele é uma proteção muito forte, e para a demanda ser tão brava assim, chegar no teu orixá, aí a coisa corre, né? É verdade. Corre porque a coisa tá feia. Por isso que é bom não ficar no terreiro, o otá. Porque o terreiro, ele é um alvo de demanda constante, né? Com certeza. Toda hora tem alguém que quer que o terreiro saia daquele lugar porque faz barulho, ou o outro odeia um bandista e quer que vá embora. Então, são energias negativas que o terreiro, fora o pessoal todo que vai, quem vai tá com problema. É verdade. Então, isso tudo, o terreiro, ele toma muita demanda. Então, na tua casa, lá no teu altarzinho, é diferente, né? Sem dúvida. Já é mais difícil, só se você tiver alguém que te odeie muito. É verdade. Você tem que ter alguém que te odeie assim demasiadamente para estourar o teu otá. Senão, é mais difícil, né? Bacana, mas está aí para todos, né, a oportunidade para todos novamente, para que todos possam fazer, né, é importante isso. E assim, até lembrando, é importante ter a esquerda firmada, o Exu, a Pombagira ali
firmado também? Porque, como você disse, até chegar no orixá, mas para ter um batalhão ali de frente também tem que estar firmado à esquerda, né? Ah, sim, A esquerda é aquela coisa, né, Ana, que eu falei no curso de Exu. Se você não tem como ainda, ou não sabe, você faz o triângulo de força, que é simples, não prejudica ninguém, não atrapalha, não nada. Mas você tem ali o teu Exu, tua pombagira, firmadinho no triângulo de força, as coisas deles, que é simples e dá para fazer, qualquer um pode fazer. Perfeito. Então isso tudo é muito importante para o médium fazer. Bacana. Para a segurança dele, né? Bacana isso, Gladys, porque aí realmente é o que a gente estava falando, essa independência que o médium pode ter em alguns aspectos, né, no seu dia a dia. O médium pode ter, não precisa ficar dependendo de uma forma ou de outra de alguém, né, que fique ali, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Tem coisas que o médium pode buscar. Né? Sim, pode fazer sozinho, né, Alan? Pode fazer sozinho, tá aí a oportunidade para todos. Bacana. Mãe Gladys, mais alguma coisa para a gente abordar? Não, hoje ficamos mesmo só no Otá. Bacana. Então, eu vou vamos convidar... chamar seu tranca. Legal, vamos convidar os nossos ouvintes já então para adicionar no MSN, quem não adicionou. O MSN é conversando com seu tranca, @hotmail.com. Tá? Conversando com seu tranca, @hotmail.com. Este é o MSN que nós ficaremos abertos. Estamos, inclusive, continuaremos até o final do programa, recebendo as perguntas para que o seu tranca responda ao vivo. Tá? Então, aqueles que queiram participar, tirar as suas dúvidas, mandar os seus questionamentos, envie já para nós neste MSN, ok? Mãe Gladys, vamos para o comercial, a gente chama o seu tranca e já volta? Vamos. Okay. Boa noite a todos. Tchau, Alan. Até mais. Boa noite, Mãe Gladys. Ouvintes, continue com a gente, nós já voltamos. Você está ouvindo o programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Continue conosco. Entra agora, ok? Ok, Alan. De Capicartola caminhar na madrugada, andarilho da estrada, sempre combatendo o mal. Seu tranca ruas é amigo, camarada, dando forte gargalhada, se livra de todo o mal. Alar o eixo, amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas não há. Alar o eixo, amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas não há. 7 maracos, coloquei na encruzilhada, 7 velas de charuto. Boa noite, ouvintes da Rádio Talk Jaruanda, ouvintes do programa Conversando com seu Tranca. Estamos ao vivo no Templo Escola Caboclo Sete Espadas, já com o seu tranca incorporado para responder as perguntas, para orientar, dar aí o norte para as pessoas que buscam conhecimento dentro da doutrina umbandista, tá? Estamos ao vivo, 9 horas e 57 minutos. E lembrando, aqueles que querem participar com as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas para o seu tranca, envie para o MSN, conversando com seu tranca, @hotmail.com, tá? Repetindo, conversando com seu tranca, @hotmail.com. Participe com suas dúvidas também. E aqueles que estão enviando para nós no MSN da rádio também encaminhem para o MSN do seu tranca. Assim, chega no final, todo mundo quer enviar de uma vez, chega no meio do programa, todo mundo quer enviar, e às vezes a gente não consegue dar conta de todos, tá? Então aí quem quiser participar, já envie para o MSN também, tá? Do seu tranca, conversando com seu tranca, @hotmail.com. Sônia está comigo também para me auxiliar, para juntos auxiliarmos o seu tranca, passarmos as perguntas para que ele possa responder com mais agilidade para vocês. Sônia, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, ouvintes da rádio. Seu tranca já está aqui em terra para poder responder todas as perguntas que for possível. Bacana. Pedi então que o seu tranca dê uma boa noite para os nossos ouvintes, assim a gente já começa a passar as perguntas que já estão enviando para nós. Boa noite, companheiro. Estava gostando da música, mas acabou. É? Em homenagem ao seu tranca. Em homenagem ao seu tranca. Esse ponto é maravilhoso. Dançando aqui.
Coloquei na encruzilha as 7 velas e charutos. Também levei um patê. Bacana, isso iniciando já essa parte do programa com toda a Shetsu Tranca para todos. E vamos lembrar aqui, quem quiser participar, o MSN é conversando com seu tranca@hotmail.com. Sônia, posso passar uma pergunta daqui? Pode sim, Alan. Tá. Vamos começar com uma pergunta da Arlete, tá? Ela pergunta como ela deve lavar as roupas. Ela diz que tem se ela tem que lavar separadas do resto das outras roupas. Ela diz que ultimamente ela vem lavando as roupas tudo junto na máquina. E ela ultimamente isso vem martelando na cabeça dela. Ela quer saber se ela está fazendo errado, seu Tranca. Se ela tem que lavar separado ou junto, como ela está fazendo. Moça, tem que lavar separado, porque a roupa que você vai lá trabalhar é diferente da roupa que você anda na rua. Então ela não pode pegar a mesma energia, então lava separado. A gira lava sozinha e a roupa de vocês lava normal. Não pode lavar junto não é bom. Ok. Então ela é de lavar separado, tá? Como o seu Tranca falou. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Vou passar, é a Dani, seu Tranca. Ela quer saber o que o senhor acha sobre os trabalhos de Exu feito com pólvora nos terreiros. E se é necessário ou pode ser substituído por outro elemento. Ó, moça, dependendo da situação que tiver a pessoa, tem que ser pólvora mesmo, tá? Agora, tem que tomar cuidado, né? No lugar fechado, a pólvora pode dar problema. Mas às vezes não dá pra mudar, não. Às vezes só a pólvora tem o elemento necessário. Bacana isso. Ok, a pólvora antigamente era muito mais utilizada, hoje nem tanto, né, seu Tranca? Hoje o pessoal não usa muito porque não sabe a finalidade, né? Aí que tá também. É verdade, é verdade. Os antigos sabem. Verdade. Bacana. Bom, o Iago do Rio de Janeiro, ele pergunta: boa noite, seu Tranca. Em uma gira, se não tiver bebida alcoólica e o Exu trabalhar com água, essa água terá o mesmo efeito do que a bebida? Tem sim, moço. Tem o mesmo efeito. É só o Exu mudar o negócio aí, vira pinga, vira conhaque, vira uísque, vira o que você quiser. Mas pode trabalhar com água sim. Ok. Bacana. Sônia, quer que eu passe daqui? Eu passo uma daqui, Alan. Tá. O Giovanni, lá de Minas Gerais, seu Tranca, ele queria que o senhor explicasse um pouco sobre reencarnação. Se isso é verdade, se existe que existe nas religiões espíritas kardecistas. Que eles falam, né? Se existe, como que é esse processo de reencarnação? Moço, se não existisse reencarnação, qual seria a finalidade do espírito? Para que haveria evolução? Não precisa de evolução. Se não tem reencarnação, não tem evolução. Então, sem fundamento. Se você é espírita, é lógico que você tem que acreditar na reencarnação. Porque também, senão, você está na religião errada. Agora, como ela funciona, aí é um processo muito grande para explicar assim, né? Dá para explicar, mas é assim, ó, o espírito pede para reencarnar porque ele quer evoluir nos erros que ele fez no passado. Mais ou menos isso. Aí ele mesmo escolhe como é que ele vai resolver o problema dele, como é que ele vai fazer. O problema é que quando chega na Terra ele esquece. Aí ele acaba não cumprindo, aí piora um pouco. Mas é mais ou menos isso. Agora, se não existisse reencarnação, não teria fundamento a vida. Porque ia acabar assim. Acabou. E para que evolução, então? Para que tudo isso que todo mundo faz, esse trabalho, essas buscas, essas coisas? Então, a reencarnação é um processo importantíssimo na vida de um espírito. É verdade. Bacana, isso faz parte da nossa religião, é importante. O mínimo que nós podemos fazer é acreditarmos nisso, né, seu Tranca? Pois é, senão não, né? Você não é espírita, você é outra coisa. Com certeza. Com certeza. Bom, o Renan, Rio de Janeiro também, ele pergunta, ele gostaria de saber, seu Tranca, sobre o Exu Sete Portas. Ele diz o seguinte, que ele sonhou que estava incorporado com esta entidade e que a dona Rosa Caveira também estava presente no sonho, incorporada em uma mulher desconhecida para ele. Ele pergunta
que seria esse sonho? Por que ele aparece incorporado com esse Exu e de repente uma rosa caveira ali também? Ai, moço, você precisa ver aí qual é o seu Exu, né? De repente você tá devendo alguma coisa pro Sete Cova, ou ele tá te pedindo alguma coisa pra você fazer. E se você for fazer algum trabalho pro Sete Cova, tem que ser depois da 7ª cova, tá? Você tem que contar 7 covas e aí pegar em cruza que dá a 7ª cova pra fazer o trabalho pra ele. Senão não fica bem feito, tá? Ele é bem assim, meio chato. É que nem o 7 ossada. Eita, povo chato. Mas agora, por que você que tem que ver? Rosa Caveira trabalha com caveira. Então você tem que ver aí essa confusão aí de Exu que tá rolando pra ver o que acontece, né? Ok. E aí? Esse negócio de sonhar que tá incorporado, seu Tranca, isso tem alguma explicação lógica? Olha, moço, eu, às vezes, né, ou a entidade, seja ela qual for, quer passar algum recado e a pessoa não tá entendendo aqui, né, acordado. Então, eles vão lá quando a pessoa dorme para tentar passar a mensagem. Sim. E a pessoa não pega aí. Então, de repente, aquele Exu tá querendo passar um aviso, tá querendo alguma oferenda, não sei qual o Exu que ele trabalha, como faz o negócio. É só ele ver, vai procurar o Exu que você trabalha, qual é. De repente, é um Exu que tem uma ligação, vem numa linha do 7 covas. Então tem tudo, é tudo muito grande, né? Não é assim tão pequeno. Sim. Tem que ver mais coisa. Perfeito. Perfeito. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Vou passá-la. Ali, seu Tranca, está perguntando para o senhor o que seria uma alma sofredora e como fazer para o encaminhamento dessa alma. Nossa, uma alma sofredora é aquele cara que às vezes morreu e não tem consciência, não consegue adquirir consciência que morreu. Ele fica sofrendo ali as culpas que ele traz com ele. Porque quando você vira espírito, você tem noção de tudo. Então ele fica sofrendo porque ele tinha que fazer um negócio e não fez. Isso é uma alma sofredora. Ele fica ali perdidão, atrás do povo, querendo falar com a mulher, com os filhos, e não consegue. Agora, o encaminhamento dele é feito... Como que eu vou te explicar? Quando ele pede, porque nenhum espírito vai à força. Tem que pedir. Quando ele pede que ele quer um caminho, uma luz, alguma coisa assim, aí vem um pessoal que trabalha com isso, que chama lá o pessoal socorrista. Eles pegam essa alma, encaminham para um outro lugar, onde ela vai tomar consciência das coisas. E aí ela vai trabalhar de uma outra forma, depois que ela adquirir consciência e for curada. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Ótimo, ok. Bacana. Seu Tranca, a Nilza, tá? Ela pergunta o seguinte, bom, fiquei muito feliz em saber qual é o meu Exu de trabalho, com o qual vou trabalhar, que é o Senhor Exu Tranca-Rua das Almas. Sempre acreditei muito no seu Tranca. Ainda ela diz que vai demorar um pouco para firmar o ponto dele, pois ainda não firmou a direita. Ela diz o seguinte, não estou conseguindo ainda firmar, mas ela diz o seguinte, seu Tranca, hoje o irmão de fé dela disse que ela está com dificuldades de firmar a direita dela, a preta velha por acaso, por causa de algumas coisas que ela fez com a preta velha numa vida passada, e que ela deveria acender uma vela para a preta velha dela e pedir perdão por tudo que ela fez a ela. Aí a Nilza pede, seu Tranca, o que o senhor tem a dizer sobre esse fato? Deu para compreender? Deu. Olha, moço, o que eu tenho a dizer é o seguinte, acende a vela para sua preta velha, pede para ela firmeza, força e direção, porque espírito que nem um preto velho, ele não tá mais nessa coisa de você fez para mim na vida passada ou não. Isso, preto velho tem muita luz, gente. Já é um espírito com muita sabedoria. Então você tem que acender uma vela para ela, tem sim. Acende, pede para ela firmeza, pede para ela força, pede para ela sabedoria para você poder incorporar ela direito. Isso sim. Tá? Agora, se você sentir vontade de pedir perdão, pede. Mas preto velho não tem mais esse... Quando você chega a ser guia espiritual de qualquer religião que seja, você não tem mais essa coisa de
você tem que me perdoar e eu tenho que te perdoar. Senão você não é guia. Se eu for continuar com raiva, com rancores, com pessoas que fizeram alguma coisa comigo e estão na Terra, sei lá, algum dia, você já pensou que você é o capeta? Então, quando você chega nesse ponto, moço, você não tem mais nem conhecimento dessas coisas, porque você fica voltado para outras coisas, e não para essas coisas do mundo, que é vocês que fazem isso. Se eu pedir perdão, não. A partir do momento que você é um guia espiritual, isso não existe mais. Você já perdoou tudo, você já se limpou disso tudo. É bem diferente. Bacana isso. E até porque, né, seu Tranco, o que o médium às vezes disse pra ela, o seu... Tipo, parece... Fica até o peso na consciência do médium, né? De falar, nossa, eu não incorporo minha perita velha porque de repente eu matei ela em outra vida. Então, é isso. Aí a moça não vai conseguir incorporar mesmo. Aí que não vai conseguir mesmo, né? Pois é, o preto velho não tá pensando nisso, moça. Mas acende a vela e pede pra ele firmeza, sabedoria, compreensão para incorporação. Isso é mais importante do que essa outra coisa aí. Bacana. É importante ela se preocupar, seu Tranca, também com algum preceito, um banho antes de ir pro terreiro também, não é? Se preocupar com isso. Todo aquele ritual que ela tem que saber, né? Que eu acredito que o dirigente dela já tem ensinado. Bacana. Ok, Sônia, quer passar uma pergunta daí? Eu vou passar, o Alan. Seu Tranca, o Renato está querendo saber o seguinte, que ele foi raspado para Omulu. E só que depois ele raspou para Xangô, se isso atrapalha. Moça, é complicado, vai raspar pra quantos mais? Tem que saber pra quem tá raspando, gente. Toma consciência disso. Olha o que vocês fazem. Quantos santos vocês vão raspar na coroa? Não é assim que funciona, não é assim. Ok. Bom, seu Tranco, Rafael, ele é de Brasília. Ele está perguntando o seguinte, a respeito do desenvolvimento espiritual. O que pode e o que não pode acontecer nesse período? O período em que o médium está em desenvolvimento, seu Tranca. O que pode acontecer assim, no quê? Na eu vida? Acho que o que ele pode fazer e o que ele não pode. Vamos colocar dessa forma, que foi o que eu entendi. Olha, moço, você tem que seguir aquelas regras normais, né? Que compõem uma gira. Que é antes da gira, depois da gira, os seus banhos, as suas firmezas. Isso tudo é obrigação. Não tem o que discutir isso. Tem que fazer para que você tenha uma boa incorporação, que você tenha um bom desenvolvimento na gira. Isso não tem. Agora, a sua vida continua normal, com uma consciência diferente. É que tá, ser médium nada mais é do que mudar a sua consciência. Você muda a sua consciência de visão de vida, de visão de próximo, de visão de tudo. Antes de você ir lá e chutar o seu amigo que te prejudicou, você pensa, você repensa. Você já não faz as coisas sem sentido. Isso é ser médium. Você já tem consciência de uma série de coisas. Então o que muda na tua vida é a tua consciência, é o teu pensar, é o teu sentimento. Isso muda. Tá? Isso já começa a partir do momento da primeira incorporação. Que você incorpora lá, sei lá, um caboclo. Você vai sentir aquele amor ao próximo que aquele caboclo tem. E assim você vai mudando o seu interior. Agora, tua vida de vida assim continua normal. Você casa, sai, passeia, essas coisas, continua a mesma coisa. Isso aí. Bacana isso. Bacana. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Posso passá-la. O Luciano, seu Tranca, ele está querendo saber o seguinte. Se o caboclo tira teima, ele trabalha na linha da esquerda também. Porque ele foi no terreiro e viu o caboclo tira teima trabalhando na esquerda. Mas, moço, eu nunca vi caboclo trabalhar na esquerda. Tá? Caboclo é caboclo, Exu é Exu. Então, eu não conheço esse caboclo que trabalha como Exu. Tem o caboclo Pantera Negra, mas também tem o Exu. Mas eles são... Cada um é um. Não é o caboclo que correu e virou Exu. Nem o Exu que virou caboclo. Cada um é um na sua essência, na sua linha. Bacana. Isso é importantíssimo, o senhor ter respondido isso, porque ter vindo essa pergunta, eu acho que bem pertinente, porque eu acho que é muito comum, eu já ouvi muito falar,
meu baiano ou minha baiana vem... Baiano eu ouço muito. Meu baiano vem, quando tá na direita, ele vem na linha de baiano. Quando é na esquerda, vem na linha de Exu. Né? Esse que o senhor falou, caboclo Pantera Negra, é muito comum as pessoas acharem que é o caboclo na direita e o Exu na esquerda é a mesma entidade, né? Cada um é um, cada um numa linha, cada um na sua caminhada. Não é um só dividido em dois. Verdade. Olha só, tem uma pergunta aqui do Cristiano, seu Tranca. E é interessante que assim, as pessoas novas que hoje vêm chegando questionando, mandando as suas dúvidas, vêm com perguntas bem próximas do que um público antigo vinha com as dúvidas também, e que hoje já não tem mais essas dúvidas porque questionaram. Né? E aí o Cristiano pergunta o seguinte, ele diz que é médium, e recentemente ele está tendo insônias, e ele vê pessoas, vê animais vivos e sacrificados, ele anda com muitas dores nas costas, ele está perguntando, seu Tranca, se isso é porque ele ainda não fez nenhuma oferenda este ano, que ele diz que sempre faz no sábado de Aleluia. Ele já fez uma prece pedindo para deixar isso para depois e tal, mas ele pergunta, seu Tranca, se isso está acontecendo com ele porque ele não fez uma oferenda esse ano. Olha, moço, eu não acredito que seus guias iam fazer isso com você, porque você não fez uma oferenda, você não deve ter feito por algum motivo. Às vezes falta de dinheiro, né? Falta... alguma coisa deve ter te atrapalhado. Agora, o que eu digo para você é o seguinte, faça a oferenda. Faça, sabe por quê? Isso pode ser alguém que está te mandando alguma energia negativa, alguma coisa desse tipo, tá? Não acredito que os seus guias fariam isso com você. Então faça. Ou se você não puder fazer o que você fazia, faça uma menor. Vai lá na encruza, vai no cemitério, acende uma vela pro teu Exu, pra tua pombagira, se eles forem de lá, sabe? Dá uma oferenda pequena, nem que seja uma pinga, uma vela e um cravo, mas dê alguma coisa e peça mais esclarecimento se há alguma energia negativa que tá te acompanhando. Perfeito. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Suave. O seu Tranca, a Kátia, ela quer saber o seguinte, se é certo um médium que não é batizado e a gente da casa pedir para ela dar consulta. Ela não acha isso certo e não autoriza os guias dela a darem o atendimento, se ela faz certo ou errado. Olha, moça, eu acho que o médium só pode estar lá atendendo quando ele já estiver bem firme e forte. Porque se você não estiver firme e forte, às vezes pode dar alguma coisa errada. Você pode não pegar a resposta certa que o guia quer dar, alguma coisa do tipo. Agora, por que você acha que não está pronto? Porque você não foi batizado? E se a norma da casa não é essa? Você tem que ver qual é a norma da casa. Agora, só vai dar consulta? Quanto tempo você tem de mediunidade? Quanto tempo você está na gira? Isso tudo você tem que ver. Aí você vê. Você acha que você está pronto? Você já deixou algum guia seu dar consulta para ver se você está pronta para isso? Isso tudo você tem que olhar. Tá? Se você não se sente pronta, eu acho que você não deve deixar mesmo. Agora, quanto ao batismo ou não, tem casa que primeiro põe o médium na gira, depois batiza. Então eu não sei como é o ritual da sua casa. Mas eu acho que tem que batizar primeiro, sim. Tem que coroar ali, apresentar, eu acho. Branca, que faz 4 anos que ela tá na 4 anos e você acha que ainda não tá pronta? E por que tá demorando tanto o batizado? Acho que 4 anos é tempo suficiente pro médium estar bem incorporado, não? Com certeza. 4 anos é muito tempo. Com certeza. Bom, a Kátia, ela gostaria de saber se ela pode unir o pai e a mãe orixá de cabeça em uma só quartinha. Ela quer pôr o quê? O pai e a mãe? Se ela pode unir o pai e a mãe orixá de cabeça em uma só quartinha, seu Tranca. Ai, não aconselho não, tá? Cada um na sua. Não fica se misturando energia de orixá, por mais que seja pai e mãe. Cada um tem uma direção, cada um tem um caminho. Então, a quartinha da mãe é uma, porque o orixá de frente faz um caminho na tua vida. A quartinha do pai é outra, porque ele faz outro caminho na tua vida. Então, se você tem dos dois, faça separado.
Ok. Bacana. Sônia, quer Posso passar uma daqui, Alan? Pode sim. A Gisele, seu tranca, tá perguntando se tomar banho com dandada costa faz mal. Não, por quê? Você passou mal? Manda a resposta pra mim saber. Sim. Bacana, olha só. A Liz, ela pergunta. Ela diz que já ouviu falar que um jeito de proteger o terreiro de alguma coisa é colocando todas as pedras em círculo e fazer alguma coisa que ela não lembra o que. Ela disse que ouviu o seu tranco uma vez de um amigo que fazia cursos com o Rubens Saraceni. O senhor pode meio que comentar isso, se o senhor tiver essa informação. Moço, repete que eu não entendi as pedras. Ela diz o seguinte, se isso fazer em círculo, colocar algumas pedras em círculo no terreiro, eu entendi isso também, e fazer alguma coisa ali dentro. Diz que é uma forma de proteger o terreiro. Ela disse que ouviu de um amigo uma vez fazia curso no Rubens. Ficou claro ou acho que é melhor ela mandar de novo, seu tranca? Não, acho que deu pra entender que ela quer pôr um círculo de pedra pra proteção. Se você designar abrir aquele portal pra isso, ele vai funcionar. Se você puser ali duas folhinhas e abrir um portal pra isso, vai funcionar. Agora você tem que saber abrir, porque senão vai ficar mesmo um monte de pedra ali. Tá, um terreiro, quanto mais firmeza ele tiver, melhor para ele. Sim. Tá, mas você tem que saber abrir o portal, você tem que saber o fundamento daquilo. Não adianta só colocar e falar, pessoal, cuida disso. Não funciona, tá? Então tem que ter todo um fundamento, abrir aquele portal, porque aí aquele portal pode sugar um monte de coisa que você pedir para ele, e dependendo das pedras, né, de tudo que você colocar ali. Ok. Bacana. Sônia, quer passar daí a pergunta? Passo sim. O Luciano, seu tranca, ele está perguntando o seguinte: se é normal o médium estar incorporado e pedir licença para as pessoas para eles irem ao banheiro incorporado mesmo? Eu nunca fui. Nem sei como faz. Eu não sei não. Eu acredito que não, né? Eu não sei. Não sei não, moço. Eu sei que não vou. Ok. Olha só, Stranca. A Rose, ela pergunta. Ela diz que é de Iemanjá e tem Oxum como madrinha. E está perguntando se a Oxum pode passar na frente da mãe de cabeça dela. Ela diz que é de Umbanda. Ninguém passa na frente, né? Gente, o que vocês precisam entender, eu acho que o fundamento maior é: por que vocês acham que um orixá briga com o outro? Na criação, tudo é perfeito. Não tem briga. Oxum não vai lá e dá um couro na Yansan. O que pode acontecer é isso ter que se arrumar. Mas não que briga, não tem briga. Um não passa na frente do outro. Fica quem é. Isso que acontece. Se você é filha de Yansan, tu vai morrer filha de Yansan. Se é filha de Oxum, tu vai morrer filha de Oxum. Se é filha de Oxó, tu vai morrer filha de Oxós. É assim que é. Isso também tem que mudar. Essa visão tem que mudar, porque o orixá não briga. Isso são lendas. Existem lendas e lendas. A briga não existe. Essa guerra de orixá, né? Quanto já não me falaram também, eu acredito que a mãe Gladys também tenha passado. Acho que todo médium acho que já viveu um pouco disso daí, de que o orixá tá em guerra na tua coroa, né? Já. Isso. Todo mundo escuta isso. Todo mundo. Orixá é orixá. É verdade. Bacana. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Vou passar assim, a Daiane, seu tranco, ela está perguntando se a idade carnal interfere na mediunidade. Depende, se você for muito velhinho, não dá para incorporar. Porque aí você tem dor no corpo, a saúde é mais debilitada. Então não dá, só interfere por isso, tá? Caso contrário, não interfere. Bacana, interessante o senhor ter comentado, seu tranco. Teve uma conhecida minha uma vez, ela tinha, de uma família de um amigo, ela tinha 86 anos e o Exu dela falou: olha, a gente vai fechar a casa hoje porque o corpo da minha médium não aguenta mais. Então, se o corpo não aguentar mais, aí a gente respeita, né? Mas
Mas se o corpo aguenta, pode ter 100 anos. O corpo tá bom, vambora. Bacana. O problema é quando o corpo não aguenta mais. E se para tudo. Legal. Olha só. Seu Tranco, João, ele está perguntando se um médium batizado, com um médium batizado, a incorporação ela é mais firme. Olha, moço, porque foi apresentado, né? Já tem mais fundamentos do que não é batizado. Mas também depende do médium, viu? Tem médium que não é batizado e é bom mesmo. Aí é só batizar um complemento. Tá? Então, quando é batizado tá mais firme porque já tem os rituais que tem que ser feitos. Mas não leva isso ao pé da letra, porque tem médium aí que não é batizado e o cara é bom pra caramba. Muito bom. Perfeito. Ótimo. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Vou passar, Alan, só que não dá pra mim entender o nome aqui da pessoa, tá? Tá. Mas a pessoa tá querendo saber o seguinte, seu Tranco, que ele gostaria de saber o que acontece com os espíritos de um suicida, se ele recebe alguma ajuda de socorristas. Se ele se suicidou e não era a hora dele morrer, ele vai ficar ali até chegar a hora que ele tinha marcado que ia morrer. Aí depois ele recebe ajuda, antes não. Ok, então ele passa ainda por todo aquele estágio como se estivesse encarnado, né, seu Tranco? Isso, ele vai passar por tudo isso. Aí quando chegar, se ele falou que ia morrer com 80 anos e ele se matou aos 40, até os 80 ele fica ali. Ave Maria. Aí nos 80 ele recebe o socorro. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nem a sua própria. Que esse corpo é emprestado, né? Com certeza. Olha só, a Lina, ela gostaria de saber se podemos usar as nossas guias no dia a dia para uma maior proteção, seu Tranca. Olha, moço, você pode usar, mas não a mostra, tá? Se você quiser usar assim debaixo da blusa, alguma coisa assim, você pode usar, mas não a mostra. Agora também precisa ver se seu guia quer que você use. Às vezes o guia não quer. Então você faz uma de Oxalá e usa aquela. Tá? Eu, por exemplo, não deixo meu cavalo usar minha guia. Por aí não, só se eu tiver incorporado. Agora, tem guia que não tem problema. Você pode usar porque é para proteção. Então, se seu guia permitir, você pode usar sim. Sim. Perfeito. Sônia, quer passar daí? Alan, eu vou passar uma pergunta aqui que eu vou... Bom, enfim. A Joyce está falando o seguinte, seu Tranca, que no terreiro onde ela trabalha, largaram na porta do terreiro a imagem da dirigente dela feita de sal grosso com as pernas quebradas. O que o senhor pode dizer para ela? A sua dirigente tomar cuidado. E desfazer isso aí. Ok. Que olha só, o Ricardo, seu Tranca, antes de lavar minha cabeça para o orixá, eu senti algumas vibrações de mestre e preto velho. Depois que lavei minha cabeça, não consigo sentir mais nada. O que está acontecendo, seu Tranca? Ele pergunta. E moço, quem perguntou sou eu. Tu foi lá, tu fez um negócio, aí não sente mais nada. Com que lavaram tua cabeça? Como é que faz uma coisa, uma lavagem, uma limpeza, que tu não sente mais nada? Então tem que ver com que lavaram tua cabeça. Tu investigou? Tu foi ver? Ou se tu pôs a cabeça lá e falou lá? Isso tudo vocês têm que saber. Quando o dirigente vai lavar a cabeça, ele tem que falar com o que ele tá lavando. Por que tá lavando? Se é pra Oxalá, se é pra Oxum, se é pra... sei lá. Estão entendendo? Não é assim não. Vocês têm que aprender a perguntar. Perguntar, o que é isso? O que é aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Senão, aí o que pode acontecer? Verdade. Bacana. Sônia, quer passar? Olha, tem uma pergunta aqui, bem assim, intrigante. Seu Tranca, a Janaína está falando o seguinte,
Se pode um Exu responsável por um barracão se quiselar com a casa e deixar acontecer coisas com os filhos dentro desta casa. Porque olha o que aconteceu, seu Tranca. Jogaram uma pedra dentro do barracão que ela frequenta e acertou ela. Que tiveram que... disseram que é por causa do Exu que está equisilado com a casa. Ela falou que está encostada pelo INSS por causa disso. Que a pedrada rompeu 5 ligamentos dela e ela estava trabalhando com a Moambo. Ela não está nem querendo mais voltar para o barracão, porque ela acredita que isso é um sinal. Bom, moça, é assim que funciona. Porque é mesmo que o Exu quiselou. Só se o dirigente fez alguma porcaria e o Exu deixou acontecer. Mas mesmo assim, pegou em você. Justo? Como é que foi? Assim, jogou a pedra e pegou nela? Era uma pedra grande, então. É, mas complicado isso, hein? Complicado. Agora, o que está acontecendo dentro dessa casa, né? Então vamos por assim, se o Exu deixou isso acontecer, tá nem aí mais com a casa, foi embora, é porque alguma coisa fizeram de errado. Alguma coisa o dirigente está fazendo de errado, alguém está fazendo alguma coisa errada. Porque Exu não larga a casa. Então, alguma coisa dentro da casa está errada. Melhor você ficar em casa mesmo. Procura outro. Então, moça, vai botar casa, vai. Melhor. Nossa, impressionante, né, Saltran? Ver como é que... Agora, tá confuso, né, moço? Porque como é que falou que o Exu que deixou? O que... Não, né? Realmente. Assim, como é que o Exu deixou? Impressionante. Cada coisa que acontece, isso essas pessoas ainda que se manifestam. Eu tenho certeza que acontece muita coisa aí que a gente ainda desconhece, né, que a gente nem acredita que é capaz. Coisa é uns absurdos, com certeza. Bom, pergunta agora da Geise. Tá, Sotranca? Se deixarem um despacho na porta de nossa casa, não necessariamente para nós. Ela dá um exemplo. Eu moro em uma casa que é de esquina e hoje exatamente tem um despacho na minha porta. Como que eu devo tirar? É porque você mora na Encruz, é isso? Eu acho que sim, seu Tranca. Ficou na tua porta? Eita. Olha, moça. Aqueles homens da rua não passa e pega. Seria melhor, né? Mas se tiver na tua porta e você tiver que tirar, você não pega com a mão, não. Você bota alguma coisa na mão, pede licença ou então, sabe, como chama esse negócio que vocês varrem no chão? Isso, pega isso aí, pede licença, com todo respeito, empurra um pouquinho pra lá, pra você poder entrar e sair da tua porta. Depois que você empurrar um pouquinho pra lá, joga um pouco de sal grosso com água na tua porta e pronto. Que lugar ruim pra morar, né? Isso. Verdade. É complicado, moça, mas olha, cuidado pra mexer, você não sabe pra que é aquilo. Empurra com toda a educação, assim, com todo o respeito mesmo. Empurra, pede licença, desculpa, né? Você tá tirando ali, seja lá de quem for, que não é um desrespeito, você só precisa caminhar naquele local. Aí depois você joga o sal grosso com a água na tua porta e entra, quem sabe alguém leva. Não pode fazer isso na porta dos outros, né? Verdade. Isso, seu Tranca, se for médium, o senhor está falando todo esse cuidado. Uma pessoa que é médium, nós médiums temos esse cuidado, hoje ela também vai ter, mas uma pessoa, de repente, qualquer pessoa lá, vamos colocar aí um gari que vai lhe limpar mesmo, alguém que vai limpar ali, de repente, que não acredita, que não dá importância, afeta alguma coisa se ela não tivesse cuidado? Olha, moço, pro quem como é que chama a pessoa que não entende? Leiga, isso. A pessoa que é leiga, ela tá fazendo uma função ali, ela tem a proteção dela, não vai deixar pegar.
Sim. Agora, se você faz aquilo com maldade, com desrespeito, aí é diferente. Mas aquelas pessoas aí que faz essa coisa, que limpa as ruas, elas não é desrespeito, elas têm que limpar, né? Com certeza. É o que elas fazem. Então, elas têm a proteção delas para isso, por mais que elas não sejam médiums, não sejam nada. Né? E elas têm a proteção dela para esse tipo de coisa. Mas não é bom você mexer nessas coisas, não. Aliás, não é bom entregar isso na porta de ninguém, nem na rua, né? Com certeza. Porque aí essas pessoas que não tem nada com isso, você não sabe para que aquele trabalho. De repente é para derrubar alguém, para pôr doença em alguém, e você acaba adquirindo um pouco daquela energia. Verdade. Bacana, perfeito, seu Tranca. Sônia, quer passar daí uma pergunta? Vou passar assim. O Bruno, seu Tranca, ele está falando o seguinte, que o que pode acontecer com o médium quando os Exus brigam por causa da coroa? Por exemplo, assim, seu Tranca-Rua das Almas e seu Tranca-Rua da Encruzilhada. Então, mas por que eles estão brigando? Vamos de novo. Por que mesmo que eles estão brigando? Por que eles têm que brigar pela coroa? Se todo mundo pode trabalhar? Essa é a pergunta. Não tem briga. Já disse pra vocês, quem é e acabou. Se é 7 encruzilhada que vai trabalhar, ser o teu trabalhador, é ele que vai ser teu trabalhador e acabou. Se é o Tranca-Rua, é o Tranca-Rua. Agora, o que acontece muito, que eu escuto aqui, é o seguinte, às vezes o médium quer aquele Exu, né? É verdade. Ele cisma que quer aquele, ele quer aquele. E aí começa a aparecer esses supostos conflitos. Tá? Mas eles não têm conflito não, moço. Quem vai trabalhar é o que vai incorporar e vai trabalhar. Agora, se o Tranca-Rua não é de frente, é o Encruzilhada, isso eles vão se entender. Porque você já nasceu com essa coisa toda aí. E já nasceu em ordem. Vocês que tiram da ordem. Com a cabeça de vocês. Tá? Então não vai acontecer nada com o médium. O que vai acontecer é um deles vai ser o trabalhador. Pronto. E o outro vai trabalhar quando houver necessidade. Pronto. É isso que acontece. Bacana. Nesse negócio de guerra de orixá, ainda não acredito que ainda isso exista, né? Assim, questão na cabeça das pessoas, eu não acredito, mas impressionante como isso acontece realmente. Bom, a Cristiano, tá? Ele diz o seguinte, seu Tranca, eu sou de agosto, do mês de agosto. Bom, eu sou de agosto, esse mês, um amigo que é médium me disse que eu não podia beber neste mês porque o velho Omolu não permite. Ele pergunta, seu Tranca, se isso é verdade. Veja bem, moço. É da tua consciência. O Omolu foi falar pra quem isso? O Omolu foi falar, Pra quem foi que ele disse? Isso são ritos que casa segue. Tá? Tem casa que tem tem casa que fecha na Semana Santa. Então, isso são ritos das casas. São elas que seguem isso. Então, se a tua casa que você vai, no mês de agosto, segue esse rito, então você tem que seguir. Agora, se ela não segue esse rito, então você não segue. Tá? Então, essas coisas são tudo rituais de uma casa. Porque vocês veem que a Umbanda, cada casa tem um ritual. Porque tem muita mistura. Agora, o Mulu não falou nada de beber. Ele nem quer saber disso. Ele quer saber do teu íntimo, de como você funciona. E não se você bebe ou não bebe. Ok, Ok, perfeito. Sônia, quer passar daí? Vou passar assim. A Rafaela, seu Tranca, ela tá querendo saber o seguinte, ela é de São José dos Campos, tá? Ela tá falando que ela é médium em desenvolvimento, que as incorporações dela começaram há uns 2 meses e ela já tá dando consulta dentro e fora. Assim, tipo na casa dela para as pessoas próximas, né? Pra mãe, para o pessoal da família dela. Se há algum perigo nisso. Porque quando
ela pergunta para eles falam que é para ela acender vela pro anjo da guarda e tomar um banho de proteção, que nada vai acontecer porque eles protegem. Olha, moça, aí é aquela coisa, tudo tem que ter um ritual. Você tem só 2 meses. Só isso. Você já tem firmeza? Você já tem fundamento? Você já passou pelos amacios? Você tem firmeza de Exu de Pombagira? Você sabe lidar com o seu Exu Mirim? Você sabe firmar o seu caboclo? Aí você vai atender em casa. Pensa nisso. Verdade. Isso é muito tempo. Verdade. Isso é muito comum dos médicos que saem das casas, né, seu Tranca? Saem das casas e os guias querem continuar trabalhando, mas às vezes o médico ali não sabe o que fazer e acaba indo trabalhar na própria casa, né? Não pode, moça, devagar. Eu entendo que vocês querem ajudar o próximo. Mas às vezes ajudar o próximo sem um fundamento te causa muito problema. Você não pode pegar o problema do próximo para você. Você tem que passar realmente para que a coisa desenvolva e vá embora o problema. E às vezes pode ficar coisa na sua casa. Se você tem terreiro, tá escrito que ela tem terreiro, né? Ela vai no terreiro. Teu dirigente sabe disso? Pergunta pra ele o que ele acha. Porque acho que você vai levar uma bronca. Não pode, não é assim, não é assim. Perfeito. Espiritismo não é brincadeira. Ok. Seu Tranca, a Flávia ela tá perguntando o seguinte: Exus e Pombagiras trabalham em conjunto, certo? Masculino e feminino. E agora, no caso de caboclos e caboclas, baianos e baianas, tem isso também, a força masculina e feminina nessas linhas? Ela pede se o senhor pode explicar isso um pouco mais detalhado para que ela possa entender, seu Tranca. Moça, tudo na criação tem 2 lados, certo? Se você tem um caboclo que trabalha numa direção, você tem uma cabocla que acompanha ele, sim. Que junto eles vão fazer um trabalho. Se tem uma baiana que trabalha, tem um baiano também que acompanha. O guia nunca trabalha sozinho. Ele sempre tem os 2 lados. Porque um complementa o outro. Num trabalho, às vezes, é necessário não só uma energia masculina como uma feminina. Então, da mesma forma que acontece com o Exu e Pombagira, acontece nas outras linhas. Já o caboclo, ele vai fazer um descarrego, ele vai fazer uma limpeza, ele tem um mistério que ele está abrindo, mas aí aquela pessoa que está na frente dele precisa de uma outra coisa. Então ele tem com ele esse povo todo, esse outro lado que tem esse mistério que precisa para limpar a pessoa. Então um guia, ele nunca trabalha sozinho, sempre tem os 2 lados da moeda, tá? Em todas as vidas. Por mais que um só se apresente constantemente, existe o outro ali. Existe um caboclo, uma cabocla, um baiano, uma baiana. Todo tem os 2 lados. Porque na criação tem que ter os 2 lados, senão fica em desequilíbrio. Tá? Ok. Ótimo, seu Tranca. Sônia, quer passar daí? Vou passar o Marco, seu Tranca. Ele está perguntando o seguinte, eu até gozado dessa pergunta. Por que os Exus têm nome tão estranho? Tipo assim, 7 encruzilhadas, seu Tranca-rua. E quando eles eram vivos, que eles tinham esses nomes? Não tem esses nomes. Não é que é estranho. A gente usa elementos do orixá. Tá? A gente vai usar os nomes que nós podemos ser reconhecidos dentro dessa religião. A gente usa os nomes dos pontos de força que às vezes o orixá rege. Ou assim, algum elemento do orixá, tipo raio, ar, fogo, essas coisas. Não é que é estranho. Se você estudar os nomes, você vai ver que não é estranho. Ele tem fundamento. Mas a gente não tinha esses nomes. A gente tinha nome igual vocês, assim, nome comum. Ok. Interessante. Só deu risada aqui. Olha só. A Jane, seu Tranca, ela pergunta: por que veio a ideia de que Exu Mirim é moleque de rua ou criança
infeliz ou abortada. Aliás, eles não são, né? Mas tem gente que incorpora achando que é. Por que isso e de onde veio essa ideia, seu Tranca? Vem do mesmo lugar que Pombagira é prostituta e Exu é diabo, tá? Tudo que é incompreendido para o ser humano é estranho, ele empurra e marginaliza. Tudo é pecado. Então se aparece lá um moleque que faz uma bagunça diferente, fala que quer um cigarro, pronto, é marginal. E eles fizeram de propósito na época, do mesmo jeito que Pombagira fez. Custou caro, porque acarretou uma série de coisas, mas também eles não estavam preocupados. Tá? Então a ideia é, alguém viu o moleque ali e achou que, porque ele falava de alguma forma estranha, porque ele vai copiar do médico, porque ele nunca teve na Terra, aí marginalizaram o Exu Mirim. E como fizeram com o Exu, só porque a gente dá umas gargalhadas, toma um negócio aí, essa coisa aí, falaram que a gente é demônio, só porque a gente frequenta as encruzilhadas do cemitério. Então foi por isso que começou toda essa história. Aí a Pombagira veio cheia de rebolado, numa época que não podia ter rebolado, então é prostituta. Então isso tá lá no começo e o povo não quer entender. Que as coisas mudaram e estão sendo esclarecendo os mistérios aí da criação. As pessoas precisam entender isso. Ok, perfeito. Perfeito, Sônia, quer passar daí uma pergunta? Assim, a Sônia, seu Tranca, está dizendo o seguinte, eu até gostava dessa pergunta, que uma vez um médium da casa que não gostava dela fez um trabalho para afastar todas as entidades dela. Ela ficou sem incorporar nada quase um ano. Aí o Exu da casa fez um trabalho e eles voltaram. Mas o Herê e o Preto Velho não voltaram. E isso já tem uns 2 anos. Ela quer saber se eles nunca mais vão voltar. Não, moça, eles estão aí. Faz aí uma oferendinha para cada um, você não vai ver como eles aparecem. Bota lá umas balas para as crianças e vai na gira ver como eles aparecem. E tira isso da tua cabeça também. Porque, olha, vou explicar uma coisa para você. Às vezes uma pessoa pode fazer uma demanda forte, mas aquela forte de arrebentar. Só que ela mandou para uma pessoa que não acredita em nada. Pega meia demanda, não pega inteira. Porque a força da tua cabeça é uma coisa impressionante. Tá? Então, tira isso da tua cabeça, faz lá uma oferendinha pro teu Herê, pro teu Preto Velho, que você vai ver como eles aparecem. Depois você me conta se eles vão aparecer. Ok. Realmente, olha essa tranca, impressionante as perguntas de hoje, hein? Né? Como uma pessoa encarnada é capaz de amarrar, ou prender, ou expulsar um espírito assim, né? Tipo, de luz e que tá ali para um bem, né? Então, é isso, as pessoas têm que começar a entender que não existe isso, né? É uma questão de bom senso, né? Impressionante. Impressionante realmente hoje, assim, tem umas dúvidas que vieram impressionante mesmo, impressionaram. Olha só, Stranca, o Hugo está perguntando: por que quando mudamos o conceito sobre religião ou entidades de Umbanda, os guias mudam o comportamento? Ele diz o seguinte: já vi gente incorporar um Exu todo bonzinho em uma casa, e em outra casa o Exu ter outro comportamento, ou vice-versa. Isso aconteceu quando o médium mudou de casa. Isso, por que disso, seu Tranca? Porque o médium aceitou outra doutrina. O Exu é sempre o mesmo. Vai da doutrina do médium. Se eu entro numa casa que o dirigente vai ensinar que o Exu tem que tomar, sei lá, 3 litros de pinga, o médium vai fazer isso. Aí o Exu faz também. Agora, quando o médium, você está vendo qual é a importância de ter toda uma estrutura numa casa? Com certeza. Isso é importante. Porque mudou a doutrina, mudou o médium. Automaticamente o Exu hoje é o que ele é. E não o que ele estava mostrando lá. Você tá vendo? Você conseguiu ver uma coisa muito importante. É um garoto, um moço, uma mulher? Sim.
Você viu que coisa importante que você viu aí, garoto. Essa mudança de doutrina, essa mudança de conscientização de médium. Isso é muito bom. Ok, bacana. Bacana mesmo. Sônia, quer passar daí? Vou passar. Ô, seu Tranca, a moça tá falando o seguinte, é Moninha o nome dela. Que ela é médium há 3 anos. E ela saiu do terreiro, que agora ela não incorpora mais. Mas que ela tá ficando sem audição. E que ela gostaria de saber se isso está ligado com a mediunidade dela, né? Já que ela burizou há 3 anos atrás, junto com minha irmã de Obaluaí. E ela queria arrastar. Não, o Balu aí não tem nada com isso. Não, moça, vai não o homem de branco aqui do mundo de vocês, que é ele que vai resolver isso. Não é o Balu aí, não. Ok. O homem de branco seria o médico, né, seu Tranca? É isso. Os que cuidam de corpo. Ok. A Edna, seu Tranca, ela pergunta: boa noite, meu nome é Edna, tenho a entidade Seu Tranca-Ruas ao meu lado e gostaria de saber, Seu Tranca, como é feito os seus trabalhos e a sua forma de ajudar as pessoas, e se Exu trabalha com jogo de búzios africanos também. Então, aí o jogo de búzios não é entidade que joga, né? É uma coisa mais acima disso, né? Então, o Orixá Exu lá responde, é uma outra história. Não tem nada a ver, assim, comigo, por exemplo, eu vou lá, sento e jogo búzio. Não é assim. Agora, como o Tranca-Rua das Almas trabalha, cada um trabalha de um jeito. Cada um tem uma missão. A minha é essa. A do teu pode ser outra. A do outro, cada um tem uma missão. A gente só segue a direção do trono. A direção do Tranca-Rua é o quê? Do trono Tranca-Rua? É abrir os caminhos, quebrar as demandas, também fechar os caminhos quando é necessário, que a lei maior indica, tá? Se você estiver saindo do prumo, fechar, até que você volte a tomar consciência da realidade e seguir numa direção de levar para as pessoas o conhecimento. Tá? Isso o trono Tranca-Rua, todo Tranca-Rua, você pode conversar com qualquer Tranca-Rua, ele vai te explicar alguma coisa. Sempre ele vai ter alguma coisa para te explicar, ele vai ter alguma coisa para te falar, ele sempre vai entrar nesse caminho, porque esse é um caminho de Tranca-Rua. Levar isso, segue esse caminho, então essa é a base. Agora, cada Tranca-Rua, cada entidade aí do trono que segue, que são milhões deles, eles têm umas funções que são designadas a eles. É assim que funciona. Ok, Sônia, quer passar uma pergunta daí? Pode passar. Tá, olha só, seu Tranca, pergunta aqui, eu não entendi muito bem, mas vamos ver se o senhor entende. Bom, eu queria saber, seu Tranca, se o senhor pode falar sobre quando os corpos são incorruptíveis. É algum sinal de santidade, como a Santinha e Herê, por exemplo? O senhor compreendeu, seu Tranca, essa pergunta? Não entendi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Bruno enviar essa pergunta novamente, tá? Porque até mandar um pouco mais clara, até para que a gente possa compreender, tá? Seu Tranca, Beatriz está perguntando se existe padrão de comportamento nas pombagiras. Por exemplo, toda dama da noite ela é mais rabugenta, por exemplo, ela coloca dessa forma. Ou outras pombagiras que têm uma personalidade. Tem o que eu estava falando, cada trono tem a sua característica. Não é que ela é rabugenta, é que a função dela é alguma outra coisa. Então ela talvez tenha que ser um pouco mais exigente. Porque ela tem uma função e essa função exige mais dela. Uma Padilha, ela já é mais assim, conversadora, mais, né, não é tão doutrinadora ou mais preocupada com o médium como a dama da noite. Ela tem uma outra coisa, ela vem de ação, ela é giro, ela vive pulando para lá e para cá.
Então isso vai do orixá também, que a pombagira vem seguindo, isso com o Exu, com o caboclo. Você pode notar que um caboclo de Ogum é mais arredio que um caboclo de Oxóssi. Ele tem uma outra postura. Isso vem do orixá que a gente segue, tá? Ok. Bacana. Sônia, quer passar daí? Passo sim, Alan. A Carla Caroline, seu tranca, ela tá falando assim, olha, que ela tem um imenso carinho pelo senhor e que ela tem muita vontade de fazer uma oferenda, né? Mas que infelizmente ela não é da Umbanda e os centros que se dizem umbandistas, lá onde ela mora, eles são de candomblé. Se o senhor poderia sugerir ou ensinar alguma oferenda para o seu tranca. Você não é, né, de Umbanda, essas coisas, eu sugiro uma coisa mais simples que você faça, vai melhor no cemitério, se for um tranca-rua das almas, vai lá no cruzeiro que você quer oferendar, leva uma vela preta, um copinho, uma bebida e um cravo, tá? É uma oferenda boa, você não vai ter problema nenhum. Ok. Bacana. Posso passar daqui? Ok, a Laurete, seu tranca, ela pergunta o seguinte: sabemos que a Umbanda é aberta a todos os espíritos que queiram evoluir. Isso pode acontecer de virem novos espíritos, novas linhas de trabalho, e se isso já está acontecendo, qual a linha que vem se achegando aos poucos que o senhor na espiritualidade identificou? E aí ela complementa com mais uma pergunta aqui. Atualmente nós temos muitas mulheres policiais. Isso pode vir a somar numa linha, um exemplo, de Ogum feminino? Não tem algum feminino, tá? Não vai, até então não vai nascer essa linha. Agora, como é que é o resto? Ela diz o seguinte, que a Umbanda é aberta a espíritos que querem evoluir, e se já vem acontecendo de novos espíritos, novas linhas de trabalho se achegando na Umbanda, e se o senhor da espiritualidade já identificou alguma dessas novas linhas. O que está acontecendo bastante é que algumas linhas que eram poucas, enquanto, tá? O que está acontecendo é isso. Por exemplo, vamos pôr aí uma linha de Exu Pimenta. Não é muito conhecido, não é todo mundo que trabalha com ele. Então, muitos espíritos estão se agregando a essa linha para ela crescer e esse nome, né, crescer o nome do Exu Pimenta e essa linha trabalhar mais, porque ele trabalha muito com manipulação de elementos, né? Sim. Então, isso está acontecendo, porque você vê, tranca-rua tem um monte. E os outros têm menos. Então, tá sendo agregado outros espíritos a outras linhas que ainda não estão tão conhecidas para que elas sejam também e trabalhem da mesma forma como as conhecidas. Isso está acontecendo, mas ainda nova formação de linha ainda não está acontecendo. Pode ser que venha a acontecer mais para frente, a Umbanda agrega tudo. Pode ser que venha, mas o que está acontecendo no momento é isso, crescendo linhas que são desconhecidas, que são pouco faladas, as pessoas pouco sabem delas, sabem como trabalhar com elas. Isso está acontecendo sim. Perfeito, seu tranca. Isso realmente é até novos nomes surgindo, né? As pessoas às vezes falam, nossa, mas esse Exu eu nunca ouvi falar dele. De repente aí pode ser uma nova linha, uma nova linha de trabalho dentro daquela força, dentro do Exu, dentro da linha de caboclo, né, que está dando esse novo nome. Às vezes o médium tem que confiar, né? Sim. Está crescendo, tudo está crescendo. Logo daqui a um tempo pode vir mais linhas, né? Surgir novos segmentos em cima de um orixá, né? Isso pode acontecer. Isso, é bom, seu tranco. Lógico, quanto mais gente trabalhando dentro da Umbanda ou da religião, melhor ainda, né? Mais crescimento, mais entendimento e mais conhecimento dos médicos. Bacana. Ótimo. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Vou passar sim. Tá, então... O Ad, seu tranca, está querendo dizer o seguinte: se o senhor pode passar alguma receita para ele, para auxiliar ele vencer uma demanda na justiça, que ele está sendo injustiçado. Queria que o senhor ajudasse ele.
botar seu nome na encruzilhada. Uma dúzia de vela marafim. Vai fazendo essa pergunta que eu vou pensar. Eu vou fazer uma gíria que pode ser melhor pra ele. Faz a outra, eu já respondo, moço. Você passa aí, o Alan? Passo sim. Você tem alguma pergunta daí que você queria passar? Quero ela. Peraí, ela tá... Porque eu vou até falar assim, se você passar daí, a gente passa como a última pergunta. Então até eu dou preferência para passar. A Franca ainda vai querer responder aquela do lado, tá? Quantas quiser aí. Mas passa então a daí, se tiver alguma pergunta aí, é melhor. Tá, vou passar. O Ricardo, seu Tranca, ele quer saber quais os banhos que o senhor pode indicar para ele para aproximar as entidades dele. Olha, moço, de imediato, toma aquele básico que todo mundo toma, que é de arruda, alecrim, né? Esse sempre é bom, porque ele, além de limpar a aura, ele abre bem os canais, tá? Agora, depois, um banho bom de aproximação é banho de manjericão. Ele é um banho que a erva tem um poder atrativo muito grande. Então, esses banhos são bons para você aproximar suas entidades, se você já for médium. Agora, desse moço aí, ó, que precisa do problema na justiça, é o Adi. É o seguinte, moço, tu vai lá e faz uma oferenda de Xangô, depois tu vai lá numa pedreira e do lado tu faz uma oferenda pro Exu do Fogo, tá? Faz essas duas oferendas que tu vai ver como tu vence. Ok. Perfeito. Aquele dos banhos, desculpa, Alan. Imagina. O rapaz dos banhos, o Ricardo, seu Tranca, ele tá perguntando se tem dia certo. Se você frequenta alguma gira, você toma antes do dia da gira. Se você não frequenta, você escolhe o dia. Ok, Alan? Ok. Perfeito, Sônia. Então, vou até pedindo então todas as perguntas que foram enviadas aqui para a rádio, no MSN da rádio, eu vou pedir que encaminhem para o e-mail MSN, conversando com seu tranca, @hotmail.com, tá? Que Mãe Gladys Camorim, dentro do possível, responde a todos que participaram aí do programa, e obrigado novamente a todas as pessoas que participaram. Sônia, obrigado mais uma vez por, junto comigo, auxiliar o seu tranca, né? E para dar continuidade no programa, né? Obrigado você, Alan, obrigado aos ouvintes de me dar mais um dia de oportunidade para estar aqui com vocês e aprendendo junto, né? Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite, deixando a última palavra para o seu tranca. Novamente, agradeço a presença dos nossos ouvintes, a participação, a fé depositada no Exu Tranca Rua das Almas, hoje incorporado em Mãe Gladys Camorim, mentor do Templo Escola Caboclo Sete Espadas, tá? Por todos aqueles que participam com todo respeito, permanecem do início ao final do programa e estão aqui para buscar o conhecimento. Isso é uma grande certeza que a gente tem, que todos estão aqui em busca de conhecimento e não mais por curiosidade, tá? Parabéns a todos aqueles que permaneceram com a gente aqui também. Boa noite, seu tranca, fica à vontade para encerrar o programa, tá? Tá certo. Olha, botem na cabeça de vocês, orixá não briga e ninguém prende guia nenhum. Se falarem isso para vocês, não acreditem, é mentira. Orixá não briga e nenhum guia se pega a tapa pra coroa de ninguém. E ninguém prende guia nenhum. Como é que vai prender guia? Não tem como. Ninguém me pega, eu não sou palpável, como é que você me pega? Verdade. Boa noite a todos e obrigada por vocês estarem aí escutando e perguntando. Boa noite. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.